Olá a todos e todas, eu sou Eócio Cluteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome civil é Yuri Kaplan, sou bruxo, sacerdote há 13 anos e dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas, que ensina ocultismo, magia de verdade, completo, sem furo e gratuito, tal Bruxaria Sem Dogmas que existe há 10 anos. Pessoal, então eu tenho 13 anos de sacerdócio como bruxo. Eu vou contar para vocês a minha história, como eu cheguei até aqui. Vou ter que falar da minha infância. Então, assim, na minha infância eu sempre fui uma criança muito doente. Eu vivia em hospitais e tudo mais, e era atormentado por espíritos hostis, como eu chamo hoje. Aparições de espíritos, formas humanoides negras, negra no sentido de treva, tá? De aura negra, nada a ver com negro raça, tá? Porque eu não via a forma humana tão nítida, eu via os braços, as pernas, uma fumaça negra. E falavam comigo, sabe? Me xingavam, ameaçavam de me matar, um monte de coisa. E eu era uma criança muito atormentada. A partir daí, desde cedo a minha mãe corria para mim tudo enquanto é tipo de benzedeira. Eu ia ser benzido em casas simples, de gente simples, de pessoas da pele preta, às vezes semi-analfabeto, e aquilo me ajudava bastante. Vez ou outra descobria algum terreiro, eu ia conversar no pé de preto velho, tomava bênção, tomava passe e por aí vai. Nessa coisa da infância, eu tinha uma bronquite, uma asma muito forte, muito forte. E por 3 vezes eu fui internado, parado no hospital, quase morrendo. Eu cheguei no hospital com os lábios roxos, sem oxigênio, sabe? Quase que eu morri 3 vezes. E numa dessas, meu pai conta que eu estava tão mal, aí tem que tomar injeção de adrenalina para o batimento do coração voltar ao normal, para acelerar o batimento do coração. E eu estava tão mal que meu pai disse que enfiaram a injeção de adrenalina direto no meu peito, para ser mais próximo do coração. E aí ter um efeito mais rápido e salvar a minha vida. A partir disso e de muito contato com a espiritualidade, eu fui passando por vários terreiros, por várias mezedeiras, por aí vai. Quando chegou na adolescência, eu me tornei punk anarquista. E como um dos lemas da anarquia é não acreditar em Deus, eu comprei essa ideia. Eu andava, tinha minha turma e tal, ouvia rock, depois fui andar de skate e pregava isso de não acreditar em Deus, mesmo com todas as minhas experiências espirituais desde a infância de perseguição por esses espíritos. Além do mais, teve fenômenos de poltergeist na minha casa, de coisas saírem voando. Teve um dia que eu estava sozinho em casa, deu barulho na cozinha, eu estava na sala caindo prato. Aí de repente ligou no rádio, numa rádio de crente, falando: Deus vai salvar você, irmão, Jesus, não sei o que. Foi um inferno, eu corri para minha vizinha, falei, ela não acreditei, ela me deixou lá, você vai ficar aqui até sua mãe chegar do trabalho. E ela foi lá em casa e ela ficou horrorizada e veio contar para minha mãe. Então assim, eu tive várias experiências espirituais e mesmo assim me tornei ateu. Certa feita, na adolescência, eu comecei a sentir uma dor no peito muito forte, que não passava. Fui em médico e não dava nada de errado nos meus exames, só que estava me incomodando muito e doendo muito. E minha mãe descobriu um centro bem longe da minha casa. Dizem que quando o terreiro é bom, ele é longe, bem longe da casa, né? E aí ela me convidou para ir lá, era o seu Angemiro. Quando eu cheguei, eu não acreditava em nada, fui com minhas crenças anarquistas, minhas dúvidas e até um certo deboche. Entrei na sala, estava esse senhor Angemiro sentado, com os olhos fechados e incorporado. Aí eu cheguei, a primeira coisa que ele disse para mim foi assim: você não acredita em Deus não, né? Aí eu falei: não. Aí ele falou: se eu fizer o que você está querendo, ele nem perguntou o que eu estava querendo, você vai acreditar em Deus? Na hora veio minhas convicções anarquistas de ateísmo, e eu fui falar isso, senti uma dor muito forte no peito, e aí falei: se você me curar, eu acredito em Deus. Aí ele falou: feche os olhos. Eu fechei os olhos, comecei a sentir meu corpo cair, quando eu olhei,
eu estava quase caindo nesse senhor sentado e ele estava com o dedo em direção ao centro da minha testa, ao terceiro olho, sem encostar, e com isso estava me atraindo. Ele falou: você não vai cair, fecha os olhos e solta o corpo. Eu comecei aí, pensei que ia cair de novo, né, com os olhos fechados. Aí eu comecei a ouvir ele falando uma língua indígena, tá? Parecia um tupi-guarani, uma coisa assim. Aí eu pensei, tá, ele falou para soltar o corpo, soltei, imaginando que ia cair no médium, né, no Pai de Santo. Aí eu me adormeci, de repente eu comecei a tomar consciência, estava tudo escuro, e eu olhava para o meu corpo era uma luz vermelha, meus braços tinham a forma do meu braço, mas era uma luz vermelha. Aí eu comecei a me questionar onde é que eu tô e tal, até que eu comecei a me recordar. Eu me recordei que eu estava lá nesse centro de São Gemiro. Quando eu recordei aonde eu estava, eu acordei, abri os olhos, levantei e fiz um suspiro. Ele olhou bem fundo no meu olho e falou: você sente alguma dor? Eu respirei, mexi o corpo, falei: não estou sentindo nada. Ele falou: e agora, você acredita em Deus? Na hora veio os meus pensamentos anarquistas, né? Aí eu, diante da gratidão daquilo, eu falei: tá, eu vou acreditar em Deus, vou me esforçar para isso. Aí ele falou: sai da sala e entra novamente. Na hora eu comecei a me comunicar mentalmente com ele. Eu entendi que a primeira vez que eu entrei na sala, eu entrei com arrogância. Aí eu voltei e entrei na sala dele novamente com um sentimento de gratidão. Aí ele me falou algumas coisas, eu estava na escola, falei: nossa, hoje é dia de prova, pelo horário eu vou chegar no segundo horário da escola, e tem medo de não me deixar entrar. Aí ele falou: vai, e você vai chegar, o portão vai estar aberto, você vai entrar, ninguém da secretaria vai ver, e você vai entrar na sala e vai fazer a prova. Aí eu falei: beleza. Quando eu saí do centro, eu comecei a ver aura. Eu até então não via. Eu olhava para as pessoas e via energia e cores, tá? Via cores, muitas cores nas pessoas. Falei com minha mãe, estava impressionado. Cheguei na escola, no segundo horário. Dito e feito, o portão estava aberto. Você passava pelo portão, tinha diretoria. O pessoal estava lá nos afazeres, nem viram entrar. Fiz a prova e fui muito bem. A partir daí eu retomei minha fé. Então, nesse momento, minha mãe estava já frequentando um terreiro de candomblé, tá? E aí eu comecei a ir e foi muito bom. Eu fiquei lá uns 5, 6 anos no candomblé, me iniciei. E uma coisa que eu não mencionei, depois que eu comecei a ver a aura, que eu fui estudar, eu comecei a fazer cura com as mãos, imposição de mão para cura. E nisso eu comecei a ver muita coisa kardecista, muita coisa cristã. E como eu estava no candomblé, aquilo dava um conflito muito grande da realidade pagã do candomblé com os meus pensamentos cristãos. A Mãe de Santo, quem sabe, né? Quem é feito, sabe que a cabeça, aqui é feito tudo para o orixá comer em cima da sua cabeça, em cima do seu ori. E o alto da cabeça é sagrado, não é qualquer um que pode pôr a mão no alto da sua cabeça, que pode te amaldiçoar, principalmente a Mãe de Santo. E eu me tornei no candomblé uma das poucas pessoas autorizadas a pôr a mão na cabeça da Mãe de Santo. Eu fazia magia de cura para ela diversas vezes e comecei a atender todo mundo do terreiro fazendo magia de cura, mas com os meus vícios cristãos, tá? Aquilo me dava um conflito muito grande. Aconteceu que eu fiz 18 anos, minha família estava muito mal financeiramente. A única alternativa que meu pai viu foi vender o carro e a gente comprou um ponto de um bar. Era um bar até chique, tá? Precisava de um nome limpo, meu pai e minha mãe estavam com o nome sujo, eu pus no meu nome, criei um CNPJ e desde então fui empresário. Comecei a trabalhar no bar, abri e fechava por muitos anos. Até que no candomblé houve uma guerra espiritual, uma casa atacou a outra. Então a irmã do Pai de Santo tinha um centro e houve essa confusão. Então veio o meu terreiro atacando esse terreiro da irmã do Pai de Santo e a irmã do Pai de Santo atacando o terreiro onde eu frequentava.
Aquela energia toda de guerra, aconteceu tragédias com todas as pessoas de ambas as casas, das duas casas que estavam em guerra. Então no meu terreiro teve um Ogã é o que toca tambor. Ele foi nadar numa cachoeira, pulou, bateu a cabeça, ficou tetraplégico. Uma médium foi presa, aconteceram um monte de coisa e eu tive um problema neurológico muito grande. E eu rompi com a realidade e fiquei muito mal. E eu estava na época com bar, tinha que tocar o bar e não tinha condições de fazer nada, de trabalhar nem nada. O bar fechou até que melhorou as condições para o meu pai, para minha mãe, e eu não precisava mais estar trabalhando ali, nem tinha condições. Fui me tratar, tratei. O prognóstico para mim era se eu me limpasse sozinho depois do banheiro, já era um grande feito. Se eu tomasse banho sozinha, já era um grande feito. E eu fui voltando e falei, cara, eu vou estudar, porque eu parei no segundo ano do ensino médio. Falei, eu vou concluir o ensino médio e vou fazer faculdade. Só faltava o terceiro ano. Aí eu fiz uma prova de supletivo, tá, gente? Era o Telecurso 2000. Fiz a prova sem estudar nada. Falei, gente, isso não é o que eu estava estudando na escola. Tá muito fácil. O segundo grau da minha escola, que também era pública, já era bem complicado. Eu fiz a prova do ensino médio inteira com uns conhecimentos bem básicos. Fiz sem estudar nada, passei. Aí comecei a estudar. Fui estudar para me formar, entrei num cursinho. E tinha um valor, era um cursinho que aprovava muita gente na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Tinha seu valor, não era tão caro igual outros cursinhos, mas mesmo assim a minha família já não tinha condições de pagar o cursinho para mim. E eu comecei a ficar muito triste, falei, nossa, é a minha oportunidade e tal, eu não quero perder isso. E apareceu um cartaz escrito que ia ter um simulado do vestibular. Iam fazer uma prova com o conhecimento já ministrado no cursinho, simulando o vestibular, incluindo redação. Quem ganhasse, em primeiro lugar, faria o cursinho inteiro de graça, em segundo lugar, só um mês gratuito, e em terceiro lugar, uma lembrancinha qualquer. Falei, é minha oportunidade, minha chance. A única forma de eu conseguir era ser em primeiro lugar. E eram 3 unidades do cursinho, era muito difícil, gente que estudava, gente que fez o ensino médio direito, e eu estudava bastante, eu estava com muita vontade de passar no vestibular. Então eu estudava em casa, eu prestava atenção nas aulas, eu praticava e fui e fiz a prova, fiz redação. Certa feita, passou aquilo, eu cheguei mais um dia triste, porque eu ia ter que largar o cursinho, já estava vindo a cobrança da próxima mensalidade. Eu olhei na frente, num cartaz novamente, estava a premiação das pessoas do cursinho. E eu fui chegando perto, eu não acreditei, estava em primeiro lugar o meu nome. Eu fiquei em êxtase tão grande, minha perna tremeu, eu não consegui me sustentar no corpo, eu sentei no chão ali mesmo, saí, eu fumei um monte de cigarro, então eu tive esse problema na infância, né, de bronquite e asma muito grande, e fiz um tratamento que me sarou através de vacina. E na adolescência, como eu estava punk anarquista, eu comecei a fumar e infelizmente aconteceu isso. Então eu fumava e fumo ainda e pretendo parar. O que acontece é que eu fiquei tão em êxtase, aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Passei em primeiro lugar, comecei a fazer o cursinho. O meu médico que estava me tratando, desde que eu rompi, né, com a realidade, desde que eu tive esse problema por conta da guerra espiritual dos terreiros, ele ficava com medo de eu me frustrar. Falou, você passou no cursinho, mas vestibular é outra coisa. Aí ele falou, faz na PUC, a PUC é uma universidade particular. Eu falei, eu não tenho como fazer numa universidade particular, porque minha família não tem condições. Não tinha ProUni, não tinha Enem, não tinha bolsa. Eu falei, a única alternativa que eu tenho é passar na UFMG. Estudei, eu queria fazer medicina, ele me desestimulou e eu fiz ciências biológicas. Estudei bastante, fiz as provas. Primeira etapa, a nota que eu tirei na primeira etapa, eu passava em medicina.
Beleza, fui para a segunda etapa, redação, biologia e química. A minha mãe, como eu viu que eu consegui essa bolsa e as coisas melhoraram, ela começou a fazer o cursinho estimulado por mim. Ela estava prestando para fonoaudiologia. E ela estava muito afastada dos estudos há muito tempo, né? Ela tinha uns 50 anos e eu fiz a prova de redação, fiz a prova de biologia. Quando chegou na prova de química, a minha mãe não entendia nada e pediu para eu ensinar para ela. Eu tentei ensinar o ensino médio inteiro de química para ela em uma noite, de um dia até a noite. Eu fiquei tentando ensinar, virei à noite, não dormi. Quando eu cheguei na prova de química, eu não estava raciocinando, meus olhos fechando, e fiz a prova mesmo assim com medo de zerar, que se eu zerasse eu seria desclassificado. Para minha surpresa, a minha maior nota eu tirei 98 em 100 em redação, em biologia eu tirei 96 em 100 e chegou para a prova de química que eu estava com medo de zerar, mesmo sonâmbulo, mesmo sem dormir, eu consegui tirar uns 50, 60 pontos. Passei na primeira turma, fui estudar. Como uma orientação do meu médico, ele me pediu para me afastar de todo pensamento místico e religioso, para minha própria saúde. Tá? Eu comecei a lidar com o mundo real, com os estudos, com a ciência, e por aí foi. Comecei a estudar, comecei a trabalhar em laboratórios de pesquisa, eu tinha a autoridade e realizava experimentos em animais, tá? Para pesquisa, e uns 2 anos mais ou menos antes de me formar, cansado de ler sobre genética, sobre bioquímica, sobre todas as matérias acadêmicas, abri uma biblioteca na UFMG só de livros assim populares, de descansar a mente, romances, ficção, para o pessoal se distrair um pouco. Fui lá conhecer, fui olhando nas prateleiras e vi um livro, a Feitiçaria Moderna da Gerina, o sobrenome eu não sei. Ela é dos Estados Unidos e ela é discípula de Alexander, da tradição alexandrina da Wicca, que é as duas Wiccas tradicionais, a Gardneriana e a Alexandrina. E a Alexandrina tem uma pegada mais da mão esquerda. E eu li esse livro da Gerina, devorei, achei ótimo e comecei a praticar os rituais no mesmo dia. Eu li o livro em um dia e comecei a praticar os rituais e comecei a estudar bruxaria, entrar na bruxaria, pesquisar o cenário pagão do Brasil e fazer amizade com esse povo da internet. Comecei assim. E celebrava os sabás, os 8 sabás do ano, os esbás, né? Pelo menos a lua cheia era obrigatória, mas eu fazia lua crescente, lua cheia, lua nova, lua minguante. E estava bem dedicado nos rituais, estudando bastante. Aconteceu que eu me formei, a minha mãe foi diagnosticada com câncer e também terminei um relacionamento de 11 anos. Então estava muito mal e comecei não fui para o mercado de trabalho, comecei a cuidar da minha mãe. Fazia magia de cura nela todos os dias, praticamente. E acreditava fielmente na saúde dela. Só um adendo, quando chegou o TCC, apresentar o meu trabalho de conclusão do curso, eu fiquei estudando e me atrasei e pedi para minha mãe me levar. Então eu morava em Nova Lima, cidade metropolitana de Belo Horizonte. Então a gente chega em Belo Horizonte pela Zona Sul, depois tem que atravessar Belo Horizonte inteira até a região Nordeste na UFMG, no campus da Pampulha. E aí a única alternativa era minha mãe levar de carro. E eu fui estudando e bem seguro, tá? Fui estudando no carro bem seguro. Cheguei para apresentar, correndo, suado, 2 minutos de atraso. E fiquei achando que eu ia ser esculachado e tudo mais. E eu poderia levar minha mãe lá para ela assistir a apresentação, mas eu fiquei com medo de causar vergonha para ela, porque eu estava bem seguro. Um dos arrependimentos que eu tive, tá? Porque minha mãe adoeceu e ela não pôde ver isso. Eu cheguei super nervoso, apresentei a apresentação com slides e fui para a banca para ser questionado. A pessoa da banca era um médico, aí ele fechou minha monografia e falou: olha, eu não tenho nada para questionar da sua monografia, então eu vou questionar seus conhecimentos científicos. Ele não questionou uma vírgula da minha monografia.
Na hora minha avó, a mãe da minha mãe, tinha falecido há pouco, eu pedi a ajuda dela para eu conseguir responder as coisas. Uma a uma fui respondendo as perguntas e o cara era pesquisador, doutor, médico, então eram perguntas bem difíceis e eu acertava tudo. No fim ele falou, estou muito satisfeito pela qualidade dos alunos que estão formando o UFMG. Eu já participei de bancas de mestrado que não chegam à qualidade da sua monografia de um simples aluno de graduação. Acredito que espero que você siga a carreira científica e se você não seguir, se torne um escritor, porque você escreve muito bem. Mesmo sendo um texto chato, técnico, né, uma monografia, ele falou que eu escrevia muito bem, falou até que eu escrevia como aquele escritor da Bahia, daqui a pouco eu lembro. Eu fiquei muito feliz e assim foi. Me formei, não deu para trabalhar, terminei um relacionamento e fui cuidando da minha mãe. Minha mãe tratou 2 anos contra o câncer e eu ia fazendo meus rituais. Eu fazia os sabás, os esbás e até que minha mãe faleceu, eu dormi acreditando na cura da minha mãe. Quando eu acordei, minha irmã estava falando que mãe tinha falecido na cama. E 3 dias depois eu tive que celebrar um sabá. Eu falei, como que eu vou celebrar algo se eu estou nessa dor tremenda, né? Aí eu não celebrei pela primeira vez, foram 2 anos fazendo os rituais. Aí eu descobri os 3 graus de iniciação na bruxaria, fiz o primeiro grau, fiz uma auto-iniciação, tá? Porque a gente pode iniciar e deve com pessoas gabaritadas, mas eu não tinha alternativa. Quem me iniciou foram os espíritos, tá certo? E aí eu estava no segundo grau de iniciação, parei de celebrar os sabás, eu estava muito mal e comecei a enxergar a bruxaria de um outro modo, de uma outra forma. Continuei minhas práticas, mas sem celebração de sabá. E comecei a estudar Goécia, comecei a um monte de coisa. Na época ninguém falava de Goécia abertamente, ninguém falava de demônios abertamente. E certa vez num grupo desse pessoal aí da Wicca, né? Eu comentava, via que eu estava avançado no conhecimento. Um cara chegou para mim no privado e falou, fico feliz que você avançou no conhecimento, mas aqui você tem que pegar leve, a gente não pode falar essas coisas aqui no grupo. Aí eu me desapontei ainda mais, falei, esse povo ensina coisas e fala um monte de não pode isso, não pode aquilo, mas de fato eles fazem, só não fazem isso publicamente. Aí eu rompi com aquilo tudo, fui estudar a bruxaria tradicional, como era praticada nos tempos inquisitoriais, e depois de 3 anos de iniciado, evocando Lúcifer, eu queria ter sucesso na evocação de Lúcifer. Fazia as práticas pagãs e cheguei a elaborar o meu pacto a partir do Grimório Vero, Grimório do Papa Honório III e do Dragon Rouge. E depois de 3 anos chamando Lúcifer, evocando por praticamente toda semana em 3 anos, eu obtive o sucesso na evocação de Lúcifer, completei a iniciação de 3 graus e a partir daí comecei o meu sacerdócio. E comecei a oferecer serviços espirituais para as pessoas. E assim foi. Comecei a trabalhar, oferecendo trabalhos espirituais e continuo até hoje, há 13 anos depois. Então tem 13 anos de iniciado, com 3 eu obtive o sucesso de Lúcifer, então há 10 anos atrás. E uma das promessas do meu pacto com Lúcifer era em espalhar o conhecimento. Como Lúcifer é a luz, eu vou espalhar o conhecimento, ensinar as pessoas as coisas que eu sei, e criei o blog da Bruxaria Sem Dogmas, que tem esse sucesso, que eu ensino de graça, completo, sem furos, porque eu quero cumprir com a minha palavra no meu pacto com Lúcifer. A partir daí eu já comecei a realizar pactos para as pessoas, porque eu obtive sucesso no meu pacto pessoal. Continuei a minha caminhada e comecei sempre também, desde os 13 anos, trabalhar com minhas entidades, principalmente Exu e meu preto velho, Pai Cipriano das Almas. Comecei no que hoje se chama de Quimbanda, né? Mas não abandonei o meu culto aos orixás, principalmente os meus orixás pessoais. E com a Bruxaria Sem Dogmas, eu trabalhava com Quimbanda, eu trabalhava com orixá, eu trabalhava com bruxaria europeia, eu trabalhava com magia egípcia, com magia celta, magia greco-romana, e fui me desenvolvendo e me tornando o que sou.
Na quimbanda, realizava sacrifícios animais e há 1 ano e 4 meses, basicamente, eu mudei de casa, né? Tô casado e entrei num centro de Umbanda, comecei a participar lá como médium e fiquei impressionado que sem sacrifício animal as pessoas obtinham os resultados, teve cura de doença, teve gente alcançando emprego, teve uma pessoa que operou o cérebro, passou por mim, veio me agradecer na rua, que saiu ileso da consulta, sem sequelas. E a partir de então, tem 1 ano e 4 meses que eu não realizo sacrifício aos animais. Então a minha vida sempre teve essa pegada espiritual. Tem um ditado lusitano, dos tempos inquisitoriais, lusitano em português, que fala: a bruxa nasce e a feiticeira se faz. Então a bruxa, ela nasce, a feiticeira se faz. Como que a feiticeira se faz? Ela aprende as técnicas de feitiçaria. Só que a bruxa nasce com esses dons espirituais. E eu via os espíritos, eu ouvia os espíritos, eu vejo os espíritos, eu ouço os espíritos. Hoje não mais atormentado por espíritos hostis, mas pelos bons guias, né? E eu vejo que muita gente hoje que poderia, e são bruxas e poderia estar no caminho da bruxaria, acabou sendo arrebatado pelo kardecismo, pela mesa branca, como um médium kardecista, quem tem esses dons e tudo mais. Basicamente é isso. Cheguei a 13 anos de sacerdócio realizando trabalhos espirituais, tenho uma experiência tremenda, tenho contato com os daimons da Goécia, todos os 72, demorei 2 anos para entrar em contato com cada um e guardar os seus selos em um jarro goético. Fui para outros sistemas, então por exemplo, o Lúcifer não está na Goécia, descobri onde o Lúcifer está, comecei a elaborar. Então hoje eu tenho um fundamento, além dos meus dons intrínsecos, eu também tenho o contato com os espíritos, os rituais feitos de alta magia, de transformação do meu eu a um eu mágico, a um eu sacerdote. Então hoje quando a pessoa me procura, eu tenho muita experiência e eu consigo realmente ajudar as pessoas e isso me faz muito feliz. E não realizo mais sacrifícios animais. Continuo minha quimbanda sem sacrifício, continuo o culto aos orixás, continuo com a bruxaria europeia, me especializei em magia do caos, sigilação, criação de sigilos, encantamentos, selos de entidade, e essa é a minha história. Aqui no YouTube deve ter uns 6 anos o canal, eu não tinha essa prática de postar direto, com frequência, eu parei muitos anos com o canal e hoje pretendo retomar, gravando videoaulas para você, vídeos e videoaulas, tem videoaula com texto, com material escrito, e vídeos assim, trocando uma ideia com vocês, e doido para chegar nos 10 mil inscritos, a gente está quase com 8 mil inscritos. Você pode vir aqui no canal, os vídeos recentes eu estou trocando uma ideia, tem vídeos antigos de videoaula de magia do caos, de servidores, de Lúcifer, de Daimon da Goécia, de angiologia, de vários temas, com material escrito no blog, o link para eles completo e gratuito. Peço que deem o like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e vamos voltar à relevância do canal no YouTube, voltar à monetização, porque isso é bom que o YouTube distribui mais os vídeos, e voltar a crescer o canal, que é o que eu pretendo agora. Essa é a minha história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos e todas. Meu contato aqui embaixo para consulta através do Tarô dos Orixás, para você ver problemas na sua vida, soluções na sua vida, tomada de decisões, e realizo trabalhos espirituais e pactos com diversas entidades. Tá bom, pessoal? Meu telefone, meu WhatsApp está aqui abaixo desse vídeo e divulgado nas redes sociais. Muito obrigado a todos e todas. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!